Se eu sou comunista, olha, comunista eu nunca fui. Eu, quando era moleque, eu fui anarquista, né? Lá pelos anos 80, por aí, né? E eu não era propriamente comunista porque naquela época a gente associava o comunismo especificamente ao comunismo soviético e toda aquela burocracia gigantesca e aquele regime ditatorial que havia se instaurado na União Soviética, né? Agora, enquanto que o anarquismo é completamente utópico, aliás, como o próprio comunismo. Agora, às vezes a gente pode ter algumas simpatias pela guilhotina, ou mesmo pela Revolução Bolchevique, quando você vê, por exemplo, uma certa gigantesca alienação histórica de grande parte da elite econômica brasileira, por exemplo, que vive dentro das suas bolhas blindadas e às vezes achando que tem um coração super doce, né? Que se auto-emociona com a própria bondade. Às vezes você dá até para entender uma certa fúria bolchevique. Inclusive porque se você passar para a época que havia na Rússia, a Revolução Bolchevique, no final do século XX, você tinha uma situação de miséria e violência gigantesca por parte do Estado czarista, né? Então, eu não me considero comunista. É claro que tem os bolsonaristas idiotas por aí que me chamam de comunista, porque os bolsonaristas chamam todo mundo de comunista que não rezar no mesmo altar deles, né? Agora, é claro que o comunismo tem uma dimensão utópica que não deu certo. Agora, ao mesmo tempo, é evidente que o capitalismo produz um estrago psicológico enorme, mercantiliza tudo, tem transformado até a saúde mental em produto, não tem saída para isso, a estrutura vai se repetir, né? Continua se repetindo, porque nesse caso você tem uma tendência a precificar tudo, né? Transformar tudo em commodity. Então é um pouco mais complicado do que se considerar comunista, entende? Se considerar comunista é mais ou menos como alguém se considerar um liberal que acha que o mercado resolve tudo. O mercado produz riqueza, como sociedades socialistas não produziram, mas o mercado produz uma barbárie gigantesca também nas relações de trabalho, né? No processo exploratório, na violência que você tem que o tempo inteiro entregar resultado, entregar resultado. Então, não acho que em pleno século XXI dê para se considerar comunista, nem para mim se dê para se considerar um liberal que acha que o mercado resolve tudo. Sabe, essas teorias que tentam englobar tudo e resolver o problema da humanidade como um todo, nenhuma delas eu acredito. Agora, tive minhas simpatias anarquistas e até hoje tenho uma certa ojeriza à burocracia, né? Uma certa ojeriza a grandes esquemas de hierarquia, a formalidades muito grandes. Tem uma certa ojeriza a esse tipo de coisa. E, como eu disse, entendo que às vezes alguém tem a vontade de cortar a cabeça de outras pessoas por aí.